Eu quero, com muita alegria em meu coração, nesta oportunidade, cumprimentar a todos os queridos irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, Apocalipse capítulo de número 13, a besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, e à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Eu quero compartilhar, portanto, nesta oportunidade, com cada um de vocês, sobre esse texto da Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo de número 13, que fala sobre o anticristo, que fala sobre o falso profeta. Retomo apenas o ponto, que nós estamos no período da grande tribulação. O que é o período da grande tribulação? É o período que vai desde o momento do arrebatamento da igreja até o momento da volta de Jesus em glória. São 7 anos. Enquanto a igreja está na glória, aqui na terra ocorre o período da grande tribulação. Se nós observarmos
Lá no livro de Daniel, no capítulo 36, ou melhor, no capítulo 11 de Daniel, versículo 36, diz o seguinte, falando sobre o anticristo: e este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Ele não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas ele honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará, com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á com castelos fortes e com auxílio do Deus estranho. Veja bem, ele vai se manter com auxílio de um Deus estranho, de um Deus com letra minúscula, um Deus estranho. O que é isso? É o inimigo. E aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. No versículo 43, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. A Bíblia, portanto, fala desse homem, que ele vai levantar-se nesse período da grande tribulação como um líder que vai ter uma ascendência e vai ter um reconhecimento no mundo todo. Não se sabe ao certo a data do arrebatamento da igreja. Todavia, a Bíblia deixa bem clara que logo após o arrebatamento da igreja, essa pessoa já vai estar no mundo como um líder político e ele vai, de uma tal forma, exercer a sua influência que outros governantes, outros presidentes da república, outros reis cederão parte do seu reino para ele, do seu poder, e ele, a partir daí, passará a governar sob a tutela da Organização das Nações Unidas, da ONU. Esse governante, ele governará, e a Bíblia diz que ele vai ter os seus pés como que de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poder. E a Bíblia diz no versículo 4 que as pessoas vão adorar o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Porque vai ser uma pessoa real, uma pessoa que vai existir, vai ser um presidente da república dentre aqueles que existirem nessa época, dentre o antigo Império Romano. O antigo Império Romano é onde foi formado e onde está constituído hoje o mercado comum europeu. O mercado comum europeu está sobre o território geográfico que a Bíblia menciona e que se refere ao antigo Império Romano. O antigo Império Romano, que foi muito grande, ele era na Europa, se estendia entrava em região da Ásia e ia até o norte da África. Todavia, o centro político do Império Romano é onde hoje é o mercado comum europeu. Tá? Então, existe essa base bíblica que nós podemos fundamentar isso aí. Então, será uma pessoa que ele vai surgir daquela região, vai ser um presidente atual que vai estar em evidência no momento do arrebatamento da igreja. Ele se manifestará, o inimigo vai dar todo o poder para essa pessoa e ele vai se sobressair. Entre os presidentes da república que tem no atual mercado comum europeu, vai ser uma pessoa que ele vai se sobressair, que a ponta dele, a Bíblia diz que vai se sobressair mais do que as outras pontas.
O livro de Daniel fala sobre isso. O livro de Apocalipse fala sobre isso. Então ele vai ter um carisma, ele vai ter uma comunicação tão forte, ele vai ter uma sabedoria que o inimigo vai se apoderar dele de tal forma, permitido por Deus, porque a Bíblia diz que não cai uma folha sequer se não for permissão de Deus na terra. Ao mesmo tempo, Deus vai ter nesse período aqui que o anticristo vai estar se levantando, Deus vai estar levantando as 144 mil testemunhas, bem como também as 2 testemunhas do Apocalipse que nós estudamos na semana passada. Então nós temos esse líder mundial, que observem bem, vai ser um presidente da República, de um dos países que integram hoje a Comunidade Econômica Europeia. E a Bíblia demonstra que a base, o lugar de ascensão, vai ser o território do antigo Império Romano, que é onde hoje está a Comunidade Econômica Europeia, e que ela foi constituída com base, na realidade, no território geográfico do antigo Império Romano. Então há uma ligação intrínseca entre um aspecto que nós temos hoje, que é a Comunidade Econômica Europeia, e o antigo Império Romano. Então, um dos presidentes da República, ou primeiro-ministro, dependendo do país, a personalidade que gere o governo é o presidente da República, depende do país, é o primeiro-ministro, depende do país, existem 2 países na Europa ainda que são monarquia ainda, são monarquia, no demais são ou presidencialismo ou parlamentarismo. De uma forma ou de outra, nós temos lideranças em cada um dos países ali, e que, dentre essas lideranças, as que estiverem no momento do arrebatamento da igreja, entre eles fluirá um deles, que ele terá uma ascensão, e os outros reconhecerão a sua autoridade e cederão o poder para essa pessoa. Vai ser uma pessoa que vai apresentar um plano para a humanidade que vai acabar trazendo uma esperança para a população mundial. Ao mesmo tempo que nós temos hoje pandemias, nós temos fome, nós temos guerras, nós temos conflitos, nós temos terrorismo, nós temos diversos desafios hoje. Nós temos países que aparentemente são estáveis, mas têm o desafio diário do terrorismo. Nós temos outros países que são também bem estabelecidos, mas têm o desafio diário da fome. Nós temos outros países que aparentemente são bem estabelecidos, têm o desafio diário da guerra. Nós temos em outros lugares, e quando surge uma pandemia, isso desafia a humanidade toda. E existem lideranças que vão se despontar, e essa liderança vai se sobressair frente às outras lideranças como a solução para a humanidade. Note bem, vai ser uma pessoa que vai conseguir anunciar a solução para a humanidade. Percebam bem, a pessoa vai anunciar: eu tenho a fórmula que acaba com a desigualdade social. Eu tenho a fórmula que vai acabar com o risco de terrorismo. Eu tenho a fórmula, eu tenho a vacina para acabar com toda a sorte de males, de moléstias, de enfermidades para a humanidade. E a pessoa vai se sobressair, e com um discurso de tal forma, com um discurso social, que ele vai conseguir abranger o mundo todo na época, e que vai acabar em pesquisa de opinião pública, eles vão afluir a ele. Isso vai ser identificado como uma pessoa que tem um carisma extraordinário e que vai conseguir fazer com que a humanidade confie na sua palavra, na sua personalidade, na sua forma de interpretar, na sua forma de comunicar com as pessoas. Ele vai ter uma preponderância de tal forma
que vai acabar ganhando a confiança e a simpatia da opinião pública mundial. E a Bíblia diz que ele foi-lhe dado uma boca para proferir coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Versículo 7. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Deu-lhe poder, foi dado poder para ele. Quem que dá o poder? O poder original é de Deus. Mas Deus permitiu, como as pessoas se esqueceram de Deus, Deus delegou esse poder para o inimigo num primeiro momento. No momento aqui na grande tribulação. O inimigo, ele era um anjo de Deus, com a sua queda, ele foi para os ares, dali ele foi, no momento do arrebatamento da igreja, a partir do arrebatamento da igreja, ele pode vir completamente para a terra e ele domina a terra por permissão de Deus. E os que aqui, os 144 mil, que serão missionários, que serão evangelizadores, as 2 testemunhas e todos os milhares de pessoas desviados, ou que ouviram falar, ou que vão se converter na grande tribulação, eles são chamados de santos. Por quê? Porque eles confiarão em Jesus Cristo para a salvação. E a Bíblia diz aqui que ao anticristo foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Através da ONU, através das Nações Unidas, ele vai ter um poder que vai abranger o mundo todo. Repito mais uma vez, vai ser uma pessoa que vai sair da região do antigo Império Romano, vai sair da Comunidade Econômica Europeia. Um dos governantes se sobressai, a ponta ela fica maior, ela se destaca e ela exerce uma influência reconhecida por todos os outros governantes. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz no versículo 11: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Aqui fala do falso profeta, que vai ser um líder espiritual. Ao mesmo tempo que existe o líder político, existe o líder espiritual. Na realidade, as pessoas elas têm uma índole, uma tendência de exercerem a fé para alguma coisa. Se a pessoa rejeita Deus, a pessoa cai em outro tipo de fé. A pessoa cai em outro tipo de crença. Se a pessoa rejeita o Deus verdadeiro, ao rejeitar o Deus verdadeiro, mas a pessoa cai num outro tipo de fé, cai num outro tipo de crença. Mas em algum tipo de crença a pessoa tem a tendência a cair. E a Bíblia diz que essa pessoa, versículo 12, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então nós temos nesse período, na segunda etapa da grande tribulação, nos segundos 3 anos e meio, nós temos, estão em atuação as 144 mil testemunhas, que são evangelizadores, são missionários, são salvos, que vão ser salvos na grande tribulação e andarão pelo mundo, divulgarão pelo mundo a mensagem de Deus. Nós temos as 2 testemunhas que vão ser profetas com uma força extraordinária dada por Deus, que vão estar na grande tribulação e vão ter uma influência dada por Deus para proclamarem o reino. Ao mesmo tempo, nós temos agora o anticristo, que é a besta que surgiu do mar, e nós temos o falso profeta, que é a besta que surgiu da terra, que vai ser o líder espiritual. Essas 2 pessoas
juntamente com o dragão, juntamente com o inimigo, que é o próprio Satanás, constituem a trindade maligna. O que é a trindade maligna? É o próprio inimigo, que é o dragão. Ao lado dele vai estar a besta, que é o anticristo, a besta que surgiu do mar, e ao lado dele vai estar a outra besta, que é a besta que surgiu da terra, que é o líder espiritual, que é uma pessoa ecumênica, que vai ter uma mensagem ecumênica. Ele vai agradar, ele vai conseguir formatar um discurso, o inimigo vai usar ele, que ele vai ter um discurso que vai mesclar tanto cristianismo, quanto do islamismo, quanto do budismo, das seitas orientais, das seitas espíritas, das seitas ocultas. Ele vai conseguir mesclar tudo isso. Então nós vamos ter representante do cristianismo, vamos ter representante do islamismo, vamos ter representante das seitas ocultas, vamos ter representantes do judaísmo também, que são as principais religiões do mundo e que todos eles vão ceder do seu poder religioso, no seu extrato social, na sua comunidade, nos seus grupos de atuação, vão ceder para esse líder profético, que vai ser o falso profeta, que vai ser uma pessoa com uma linguagem ecumênica, que vai agradar todo mundo. Boa parte do mundo. Vai agradar uma maioria do mundo. Vai conseguir ter trânsito livre, a mensagem dele vai ser aceita no cristianismo pagão. A mensagem dele vai ser aceita no cristianismo idólatra. A mensagem dele vai ser aceita no cristianismo decaído. A mensagem dele, ao mesmo tempo, vai ser aceita no judaísmo, que também se afastou de Deus. A mensagem dele vai ser aceita no meio das seitas ocultas. O espiritismo, o budismo, todos os outros ramos do espiritismo, a feitiçaria, e ao mesmo tempo, num dos ramos conservadores, que é o islamismo, também vai ser uma mensagem que vai ser aceita lá no meio do islamismo. Portanto, ele vai ser um líder carismático, um líder que vai ter uma comunicação, uma oratória de tal forma que vai fazer e levar uma grande multidão, uma grande parte da humanidade a compreender que ele tem a mensagem de Deus para a humanidade. E ele vai legitimar, ele vai dizer o que a Bíblia diz que é o anticristo. E eles vão dizer que é o grande líder mundial, o líder da ONU, o presidente da ONU. Existem hoje líder mundial que já está se sobressaindo no âmbito da Comunidade Econômica Europeia. E nós precisamos estar atentos para os sinais que os tempos nos indicam. Nós não podemos afirmar um nome, é esse ou aquele. Não. Mas no devido tempo, a pessoa vai se revelar. Ele vai se sobressair, esse anticristo. Ao mesmo tempo, o falso profeta, como um líder espiritual, vai dar legitimidade. Ele vai dizer para o povo que esse é a pessoa que vai dar a resposta para a humanidade. E a Bíblia diz que esse falso profeta ele vai fazer sinais tão grandes que até fogo vai fazer descer do céu à terra à vista dos homens. Ele vai ordenar, desce fogo do céu à terra. E a televisão, os meios de comunicação filmando isso. As pessoas vão dizer, não, mas esse profeta, ele é de Deus. O fogo desce do céu e vem até a terra. As pessoas vão se ajoelhar, vão crer e vão confiar que ele tem a mensagem de Deus. E ele vai dizer, ouçam esse líder mundial, ouçam esse presidente da ONU, que ele tem a mensagem correta e que vai conseguir trazer a solução para os problemas da humanidade. Versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Versículo 18 fala então sobre o que é esse número do homem,
que é o número 666. Esse líder religioso que vai estar defendendo, que vai legitimar a figura desse anticristo, desse líder da ONU, vai estar enfatizando que ele é a pessoa que vai trazer a solução para a humanidade e ele vai implementar políticas de alcance social no mundo todo, que vai ser aceito por todos os governos que vão estar submissos a ele, porque vão ter que se sujeitar a ele. Ele vai implementar políticas e, para isso, ele vai ter que implantar uma padronização no controle mundial. Quando surge problemas de alcance que superam uma região, um país e se tornam de alcance mundial, da mesma forma como existe, por exemplo, uma enfermidade, quando ela torna-se no mundo todo, ela é considerada pandemia, quando ela é localizada, ela é uma epidemia, quando é em alcance mundial, ela é pandemia. Da mesma forma, quando existe um problema na economia local, ele é uma conjuntura apenas. Agora, quando atinge um alcance global, como a grande recessão que ocorreu em 1929, como ocorreu recentemente, alguns anos atrás, também quando houve o início de uma grande recessão no mundo todo, existe um interesse de diversos setores da humanidade para tomar o problema para si, para que a solução seja padronizada, para que a solução seja uma solução universal. E existe, por exemplo, políticas hoje já que estão caminhando para isso, para que na própria documentação, por exemplo, de uma pessoa, a documentação ela seja uma documentação mais unificada. Existe, por exemplo, na Comunidade Econômica Europeia, na Europa, a pessoa não tem mais um documento daquele país que a pessoa mora. O documento da pessoa, do país em que a pessoa mora, ele apenas vem figurando numa letrinha bem minúscula ainda. É em sentido secundário. O que é a expressão maior? Que ele é um cidadão da Comunidade Econômica Europeia. Ele é um cidadão da Europa. Então, a documentação que ele tem é uma documentação, o número de identificação é um número padronizado a nível de continente hoje. Da mesma forma, existem em vários países, existe, por exemplo, em Mercosul, existe o NAFTA, existem outros mercados regionais que eles vão aderindo a uma padronização até para facilitar a questão burocrática, a questão de controle, a questão de fronteira, a questão econômica, a questão de divisa e assim por diante. Agora, quando chega nesse período aqui, a Bíblia diz que essa pessoa, que é o anticristo, o governo do anticristo, enquanto que modernamente ele vai ser chamado líder mundial, o anticristo é a Bíblia que está dizendo, porque ele vai se levantar contra Cristo. Ele vai se levantar contra tudo que é o cristianismo. Ele vai romper os valores do cristianismo. Ele vai questionar os valores do cristianismo. Então, esta pessoa questiona os valores que são valores seculares, que vão sendo honrados, ainda que culturalmente, ainda que historicamente, a crença no nascimento de Jesus, a crença na ressurreição de Jesus, a crença de que Jesus ele morreu na cruz do Calvário, isso é bíblico. Isso é bíblico. Só que o anticristo ele vai refutar tudo isso de tal forma que ele vai jogar isso no esgoto. Ele vai colocar isso como ridicularizar isso de tal forma e construir um discurso fazendo uma desconstrução do cristianismo de tal forma que vai sendo feita uma lavagem cerebral na mente das pessoas para esquecerem tudo isso, para esquecerem de que existia um Jesus que passou, que marcou a humanidade.
ele vai mudar os tempos e a lei, diz o livro de Daniel. Essa forma de dizer que é o ano de 2020 depois de Cristo, ele vai mudar essa forma do calendário para que não seja mais contado como 2020 depois de Cristo. Você nasceu no ano de 1975 depois de Cristo. Esse fato ocorreu, o Brasil foi descoberto em 1500 depois de Cristo. Isso tudo, essa forma de contagem, ele vai extirpar e vai tirar da memória das pessoas e vai implementar uma nova forma, vai mudar os tempos e a lei. Vai mudar isso, vai alterar isso daí. Então, ele implementa uma política de alcance mundial. E as pessoas, para conseguirem ter acesso, nós estudamos aqui já na Bíblia, em algumas semanas anteriores, e alguns de vocês que acompanharam se recordam, do valor que vai atingir o preço do gênero alimentício, do alimento, da comida. Isso vai chegar num preço tão alto que vai ficar inacessível, porque não vai ter alimento, não vai ter grão, não vai ter comida à disposição quase. E o que tiver vai ser um preço tão alto que vai se tornar inacessível para a maior parte da população mundial. Todavia, ele, como ele controla, ele vai dar oportunidade, vai dizer que quem fizer esse cadastramento, que quem aderir ao sistema vigente da ONU, quem der ouvidos e der atenção e der uma oportunidade para esse governo da ONU ser implementado, vai ter que ter um cadastramento, vai ter que ter um sinal. E quando você tiver esse sinal, você vai ter acesso, você vai poder ir no mercado, você vai poder ser atendido na UPA, você vai poder ir no posto de saúde e receber a vacina que vai te fazer imune às enfermidades, às moléstias, aos vírus e assim por diante. Todavia, aquele que não aderir ao cadastramento universal não vai ser atendido no posto de saúde. A pessoa não vai poder ir no mercado comprar. A pessoa não vai poder comprar algum bem. A pessoa não vai poder viajar. A pessoa não vai poder ser atendida no hospital. A pessoa não vai ser atendida no posto de saúde. A pessoa vai chegar lá machucado? Não. Você tem que ir lá na prefeitura e fazer o cadastramento. A pessoa vai chegar na prefeitura? Sim, você pode cadastrar de livre e espontânea vontade e você vai ter acesso. Enquanto que a Bíblia vai estar dizendo, e isso as duas testemunhas vão estar mostrando através dos meios de comunicação, não aceitem esse sinal. No momento que vocês aceitarem, vocês estão rejeitando eternamente a Deus. E a pessoa vai estar livre, a pessoa vai estar lá, vai ir na prefeitura, aceita ou não aceita? Os 144 mil que vão estar andando na terra vão dizer não aceita. As duas testemunhas, que são profetas de Deus, vão dizer não aceita. Mas a pessoa tem criança pequena, a pessoa tem família, tem esposa que precisa comprar, precisa de alimento. A própria família vai contra a pessoa. E a tendência da pessoa é aceitar isso aí. Por isso vai ser um período de densas trevas. De densas trevas. Meu querido irmão, meu querido amigo, hoje não desprezes a mensagem de Deus. Hoje é o tempo da graça. Hoje a salvação, você aceita Jesus como teu Salvador. Vive para Ele, anda com Ele, e no arrebatamento você sobe com Ele. E vai se cumprir na tua vida aquilo que diz no Apocalipse: como guardaste a minha palavra, eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Meu querido irmão, eu quero orar por você nesse momento com muito amor. Ore comigo, entregue tua vida para Jesus. A palavra de Deus, ela é real. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus está advertindo aqui. A palavra de Deus te ensina de uma forma tão clara, de uma forma tão real. Não desprezes o Jesus. Não desprezes o Salvador. Não desprezes aquele que foi crucificado
mas que pode te salvar. Ore comigo. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade nesta noite de conversar com cada um dos queridos irmãos sobre a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos concedeu o pão da Tua palavra, nos concedeu a compreensão da Tua palavra. Ao Senhor a honra e a glória. Senhor, cada pessoa que está agora tocado pelo Teu Espírito Santo, orando comigo, se arrependendo dos seus pecados, Senhor, pedindo perdão. Perdoa, Senhor, purifica, lava no Teu sangue precioso, escreva o nome no livro da vida, e no dia maravilhoso da Tua vinda, que essa pessoa alcance a salvação pela Tua misericórdia. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. Perdoa, purifica. Abençoa. Livra, Senhor, desse período tão cruel, que é o período da grande tribulação. E a Tua palavra diz que todos quantos Te aceitarem como Salvador, o Senhor vai guardar da hora da tentação, que há de vir para tentar todos que habitam na terra e que rejeitaram o plano de salvação. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Meu querido e dileto irmão, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Até a próxima semana, se o Senhor assim nos permitir. Amém.